Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do Enem 2018, prova amarela, questão 131, que diz o seguinte. Em desenhos animados, é comum vermos personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plásticos A e B. Instalaram sobre esses pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar a função análoga da vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras apresentam carros produzidos. Então tá aqui, ó, o carro A e o carro B. Enxergaram aí? E a posição da ventoinha é que é crítica aí. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo do ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito da intensidade das velocidades médias dos sentidos de movimento do carro A, os estudantes observaram que, o carro A fica parado, se move para a direita, se move para a esquerda, a velocidade vai ser maior do que o carro B, vai ser menor do que o carro B. Tem polêmica aí nessa questão, mas vamos... eu estou lendo um livro que fala que assim, como é que faz para comer um elefante? Aos pedaços, né? Então vamos pegar um pedacinho de cada vez aí para poder a gente entender. Vamos começar pelo carrinho B, porque esse aí não tem muita polêmica não. Você tem a estrutura dele, e você tem uma ventoinha jogando uma determinada massa de ar para a esquerda. Aí você pode pensar de duas formas diferentes. Ou você pode pensar na terceira lei de Newton, ou pode pensar na conservação do momento, dizendo que o momento do carro antes é igual ao momento do carro depois. Qualquer uma dessas duas explicações deixa claro o seguinte. Se eu pensar em termos de terceira lei primeiro, tá? O que a gente pode dizer? A ventoinha faz uma força na massa de ar, então a massa de ar faz uma força na ventoinha no sentido oposto, mesmo módulo, direção, terceira lei, né? Então, conforme a ventoinha empurra o ar para a esquerda, a massa de ar empurra a ventoinha para a direita, que está solidária com o carro, aí então o carro B se move para a direita, então não tem muito o que discutir. A outra possibilidade é você pensar em conservação de quantidade de movimento. Você tem uma determinada quantidade de movimento com o carro aí parado, que é zero. Quando você começa a jogar o ar para lá, esse ar vai ter uma determinada massa e uma determinada velocidade para a esquerda, que tem que ser compensada com a massa do carrinho e com uma velocidade para a direita aí, para poder conservar a quantidade de movimento. Então, carrinho B, seja lá qual análise você prefere fazer aí, ele se move para a direita sem grande susto. Agora o carrinho A. Gente, em uma condição muito especial, fiz o desenho aqui da ventoinha vista de cima e da vela. Se a vela é parabólica e a ventoinha estiver em cima do foco dessa parábola, o vento que ela vai lançar, que está vindo do foco, ele vai sair paralelamente, igualzinho àquilo que você aprendeu sobre espelho côncavo. Tranquilaço? Então, nessa região aqui, o vento que for e voltar, vai voltar sobre a própria ventoinha e você não vai conseguir o efeito dela tão bonitinho. Mas o vento que for por fora da ventoinha vai ser impulsionando, vai ser jogado para a esquerda e você volta à mesma ideia. Como você vai ter vento para a esquerda, o teu carrinho A vai ir para a direita com uma velocidade um pouquinho menor, porque você não consegue aproveitar todo o vento aí, porque parte vai se perder aqui. Mas concordam que é uma condição super especial,
que não é colocada na questão, que não é dita na questão. Então vamos ver aqui a questão para poder, aí cheia de anotações porque eu não quero esquecer de nada. Então, 2 pequenos carrinhos de plástico, ó, com pequenas ventoinhas. Ele diz que a ventoinha é pequena, mas ele não compara com o tamanho da vela. Tá? A cartolina tem curvatura parabólica, isso aí a gente já falou na prancheta anterior. Agora, cadê as restrições e os detalhes que tornariam essa questão válida para poder dizer que o gabarito seria a letra B, conforme diz a banca, tá? Que o carro A vai se mover para a direita com velocidade menor do que o carro B. Ele não fala que não tem atrito, não fala sobre a massa, não diz se o ventoinha é potente o suficiente, não fala das dimensões da vela, não fala de resistência do ar. Então você fala que você vê assim, né? Quando tem uma questão de física, normalmente termina, diz assim: considere o fio inextensível, de massa é desprezível, o atrito é desprezível, a resistência do ar é desprezível. Aquela coisa chata de restrição de questão, mas para essa daqui, como é uma situação muito, muito, muito particular, elas deveriam estar todas ditas aí. Agora, minha maior restrição a essa questão é o seguinte: se você conseguiu, por algum motivo qualquer, visualizar essa doideira aqui que não está dita na questão, pô, parabéns para você. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, os parâmetros que devem fazer ele funcionar como questão deveriam estar dentro do ensino médio. E esse carrinho aí, nessas tais condições para funcionar, você tem que pensar em fluido, você tem que pensar em turbilhonamento, você tem que pensar em que o fluido vai estar indo de maneira laminar, que ultrapassam absurdamente os conceitos de ensino médio. Então eu vou dizer para vocês agora qual seria o meu gabarito. Nessas condições colocadas aí, eu diria que a resposta mais razoável para essa questão seria a letra A. Que você simplesmente consideraria essas forças aí como forças internas e esse carro não se moveria. E o que vem a ser força interna? Imagina que você está atravessando a rua e quer correr mais rápido. Se você puxar seu próprio cabelo, você vai conseguir correr mais rápido? Não. Porque é uma força interna. A força que a sua mão faz sobre o cabelo vai fazer sobre a sua mão. Então, diante dos parâmetros da prova e do que se propõe, na minha opinião, tá? Aí vocês me perdoem se eu estiver errado, eu marcaria a letra A. Bem, pessoal, isso tudo dito aí, eu fico até envergonhado hoje de pedir like, compartilhamento, essa coisa toda, mas apesar de eu não ter gostado da questão, apesar de toda a polêmica que eu trouxe aqui, espero que vocês aumentem a sua percepção de conhecimento de física, que não é a própria realidade, mas uma interpretação da realidade. Beleza, pessoal? Então me despeço de vocês aí com aquele abraço.